Seguindo, então, acho que o mesmo modelo do turno da manhã, a gente abre para as perguntas, né, recolhe as perguntas dos participantes e depois devolve aqui para a mesa para que possam ser respondidas. Quem teria algum questionamento para... Não, pode ser verbal. A menos queira mandar sem se identificar de forma anônima para... Por favor, Roque. Sem problema. Meu nome é Roque, eu participo da OAB, a Comissão de Direitos Humanos, coordenada pelo Dr. Pugina. E, inicialmente, queria agradecer, é sempre um prazer a gente ouvir o Gilmar e o Brususca falar sobre esse tema, em relação ao qual a gente tem um afeto e uma preocupação muito grande, né? Hoje pela manhã foi mencionada aqui a questão das APACs. E eu gostaria que também os palestrantes da tarde, gostaria de ouvir tanto o Dr. Sidney quanto o Dr. Gilmar, que fizesse alguma referência sobre esse tema, né? E qual a perspectiva da implantação desse método em relação ao método tradicional. Muito obrigado. Bom, Roque, eu já vou te responder rapidamente a minha opinião sobre isso, tá? Houve todo um esforço de pessoas, né, tua inclusive, para formar uma PAC, né, e constituir a PAC legalmente, inclusive, como instituição, o que foi feito em Canoas, com participação até de pessoas da SUSEP, aí, que está ali. Constituída a PAC, formalmente, o governo do Estado emite um decreto para estudar a PAC. Quer dizer, mas já está feita a PAC, tem que pegar e dar o dinheiro e fazer a coisa funcionar. Entende? Então, isso eu acho que entra naquilo que o Gilmar falou ali. Tu queria um negócio para fazer de conta que está fazendo, quando na verdade não quer. Entende? A minha opinião bem é essa. O Estado está gastando ali em Canoas, eu não sei quantos milhões, mas é uma baita de uma grana nas unidades tradicionais. Deve ser algo próximo a 200 milhões. A PAC é 3, 4 milhões e não sai do papel. Entende? Então, eu acho que na minha opinião, está faltando sinceridade na questão da PAC por parte do governo do Estado. Se quer fazer mesmo, assume e faz. Entende? Não fica nesse negócio aí de criar grupinho para estudar. Já está feita a PAC, já está constituída. Já se sabe o modelo, já se sabe as regras, tem estatuto, sabe quem é. Convenia e faz. Entende? Então, a minha opinião é essa. O preso para ir para a PAC. Tá? Já disse isso outras vezes. Assim, se pegar no sistema tradicional, convencional, entre 13% e 5% dos presos que estão ali, com certeza podem ir para a PAC, não tem problema nenhum. 13%, 5%, o Central tem, vamos arredondar, 5 mil presos, assim, um pouquinho para cima, né? Ou seja, daí tu separa alguns presos ali e já começa a funcionar a PAC, entende? Eu acho um modelo muito interessante e importante. Mas existem pessoas que são contra a PAC, entende? Que trabalham, sei lá, a coisa não sai, não se concretiza, entende? Embora o esforço de muita gente para fazer ela acontecer. Então, a minha opinião é essa. Eu sou favorável à PAC, acho que ele pega uma parcela muito pequena dos presos, não vai tirar emprego, coisa de ninguém, isso aí, entende? É um método bem interessante, é barato, envolve muito a comunidade, que interage muito com a execução da pena, mas na minha opinião, faz de conta, um empurra com a barriga. O deputado Jefferson teve aqui hoje de manhã, se esforçou um monte nisso, tem que se reconhecer, é do próprio partido do governo do Estado, mas a coisa vai na burocracia, vai para uma mesa de um, vai para a mesa do outro e não sai do chão. É a minha opinião sobre isso. Eu queria só... Eu acho que isso aí está dentro do contexto, mais ou menos, que eu procurei, né? Então, não há surpresa nenhuma para mim, né? Só eu acredito muito nisso, sabe? Nesse método aí. Me dá uma tristeza, né? Essa expressão muito grande, assim, assistir gente sendo triturada, né? Em cadeias como essa aí. Gente jovem, que tu tem como tirar do crime, né? Mas precisa ter a PAC simplesmente significa dar um exemplo, né? E o que nós estamos fazendo ali no Central e em outros lugares, né? O exemplo é bem ruim,
É concurso de ruindade, né? Então o cara entra ali com 18 anos, ele não pode ser ovelha, né? Se ele for ovelha numa cadeia como essa, ele está lascado, né? Então o método significa isso, né? Um exemplo, oferecer coisas que a pessoa não tem, né? Não teve e não tem ainda. E a gente viu lá que tem como fazer isso. Eu acredito nisso, né? Acho que é um paradigma para uma mudança. Oi. A respeito do que foi colocado hoje na parte da tarde sobre a situação do presídio central, a situação do fechado... Só, Felipe, se puder te identificar, como estão gravando, okay. Desculpe. Felipe da SUSEP, trabalho no Instituto Penal Irmão Miguel Dario. A respeito da questão que envolve todo o presídio central e que vem acabar respingando em todas as outras casas prisionais e no próprio sistema progressivo de cumprimento de pena, eu digo que tudo isso a gente pode mudar, mas que mudança de cultura, como vocês mesmos disseram, perpassa por mudança de posturas. Isso não acontece de um dia para o outro. E, no meu ponto de vista, para que isso aconteça e para que tenha êxito, uma mudança de postura que tem que ocorrer, e está ocorrendo, mas a passos muito curtos, é a questão das instituições que fazem parte da execução da pena não pensar e agir separado das outras. Ministério Público, Judiciário e Executivo tem que caminhar junto, tem que conversar. Eu posso falar isso com propriedade porque eu busco essas parcerias. Eu sempre que preciso do Ministério Público, sempre que precisei, eu fui procurar e fui bem recebido. Eu sempre que precisei, incomodo muito mais o judiciário, todos os dias, com e-mails, com telefonemas, com pedidos, e a coisa tem funcionado. Eu acho que a gente tem que criar esta prática dentro das instituições, da gente poder se ouvir e da gente poder caminhar junto. Eu acho que desta forma, e é a única forma que a gente tem, para conseguir mudanças. Elas não vão vir de uma hora para outra. Elas só vão vir depois que os Bortolotos da vida, que estão há 10, 12, 13 anos, os Sidneys da vida, os servidores da SUSEP da vida, conseguirem passar para as outras pessoas que vêm depois deles e que eles consigam já vir com essa mudança. Essa é só uma constatação. Eu quero fazer uma pergunta, e que essa pergunta veio de uma servidora do Ministério Público que estava aqui hoje de manhã e que eu achei muito pertinente e que eu acho que até isso é bom para que se leve para a SUSEP vir discutir isso com o Ministério Público e com o Judiciário depois. A gente sabe que muitos dos presos que entram dentro do sistema penitenciário, principalmente dentro do presídio central, que entram pela primeira vez, acabam voltando por quê? Porque lá dentro eles foram cooptados, que lá dentro eles fizeram dívida, que lá dentro as chefias acabaram sabendo qual é o endereço, qual é a atividade, e quando ele sair, ele tem uma obrigação com quem lá dentro está. Então, para que esta pessoa não fique muito tempo lá, eu achei pertinente a pergunta da colega, da possibilidade de tornozeleira para quem está em prisão preventiva, ultrapassou o prazo legal, desde que tenha alguns requisitos, tipo assim, que não seja crime contra a vida, que não tenha praticado mediante violência. Eu achei interessante, porque a gente tem bastante preso lá dentro de 155, de 171, de 180, que acabam ficando tempo demais dentro da cadeia, esperando uma sentença. Eu não sei se é válido ou não, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre o assunto. Tá. Rapidamente, Felipe. Anos atrás eu fiz um levantamento, que esse é um dado meu particular, né, para saber quanto tempo o preso ficava em determinada casa de semiaberto. Tá? O critério era simples, eu chegava lá no mês de outubro, né, que é o mês 10, pegava a lista dos presos que estavam naquela unidade prisional do semiaberto e verificava quantos estavam ali desde o início do ano, ou seja, né, nos 10 meses. Tá? Em Mariante, ao longo de 10 meses, de cada 100 presos que ia para Mariante, apenas 4 ficavam lá. Tá? Ou seja, a taxa de permanência de preso em Mariante é de 4%. Tá? O índice mais alto apurado foi no Patronato Lima do Monco, chegou quase a 70%.
Tá? Ou seja, pouca rotatividade no patronato, muita rotatividade lá em Mariante, e as outras era 10%, 9%, números muito baixos. Tá? Bom, ou seja, não tem uma continuidade. Tá? Pergunto para ti o seguinte, assim, não precisa responder, mas só para reflexão, tá? Nesse negócio de conversar, Ministério Público, SUSEP, Judiciário, etc. Qual é a taxa de permanência do diretor da unidade prisional na casa prisional? Quanto por cento está nas direções das casas há mais de 10 meses? Quantas vezes a SUSEP troca de diretor às unidades prisionais? Quantas vezes? Entende? E cada diretor que assume, por razão A, B, ou C ou D, ele esquece tudo o que eu estava fazendo. Então, várias vezes eu já tentei conversar com alguém, estabelecer um negócio, dali um pouquinho, troca tudo. Aí vem outro, conversa, troca tudo, troca, e assim vai indo. Entendeu o negócio, sabe? E essas trocas assim que acontecem, muitas vezes, e por N razões, mas inclusive por aquelas que o Gilmar disse ali. Políticas, partidárias. Onde não tem um interesse na questão de fundo, entende? Então isso dificulta, aliás, dificulta inclusive a razão pela qual a iniciativa privada não investe no sistema prisional, porque ela vai conversar com alguém, vai fazer um investimento, dali um pouco a pessoa com quem ela tratou já era. Ela vai botar dinheiro ali. Então nós damos continuidade. Então esse é um problema. Sabe? Você teria que profissionalizar e manter, olha, a batida é essa e deu. Entendeu? Só que aí quando um diretor de casa prisional quer seguir aquela linha, e aquela linha contraria alguma questão política, partidária, etc., o que se faz? Troca o diretor e bota outro da espinha mais molinha para trocar. Então esse é um problema. Isso acontece. Tá? Então isso dificulta esse diálogo. Questão da tornozeleira. Tá? A funcionária do MP, na linha que tu colocar, sugeriu que se bote a tornozeleira no preso preventivo e não no condenado. Ela não está errada no que ela diz, e eu expliquei antes na minha fala por que estão botando no condenado, porque o cara não vou deixar no fechado, porque vai estourar o fechado, vão perder o fechado, solto. Estão dando pena cumprida, então pelo menos fica na tornozeleira. Esse é o quadro que entrou a tornozeleira. Tá? Mostrei antes nos dados ali que 60%, um pouco mais de 60% dos presos estão presos por tráfico. Preso central. Nas mulheres é mais. A posição do nosso tribunal é que preso de tráfico já era. É preso e não solta com medida cautelar. Nega a medida cautelar. Converte em preventivo. Então entra aquela questão da cultura. Entende? O sujeito do 55, o 180 no central ali, se olhar aqueles números que eu botei, ele não aparece ali. É menos de centena. Mas o tráfico é 60%. E o pessoal não solta. Não solta. Entende? Isso é uma questão política, judiciária, né, do nosso tribunal e que acontece nos outros tribunais também. Entende? O Brasil não se achou ainda exatamente como é que ele vai combater o tráfico. Entende? Nós estamos combatendo o tráfico botando gente na cadeia. Indiscriminadamente. Não nos dando conta de que ele, dentro da cadeia, segue traficando da mesma forma. Né? Não muda nada a questão do tráfico. Mas é isso que tem inviabilizado a colocação da tornozeleira no preso preventivo. Porque o pessoal entende, majoritariamente, no tribunal, pelo que eu sei, só uma câmera solta preso de tráfico. Majoritariamente, não. Tráfico não tem arrego, fica preso e já era. E claro que aí não vão botar a tornozeleira. Eu quero dizer o seguinte, acho que o cara que entrar num lugar como esse aí, chega 2 ou 3 dias para ele se complicar mais. O problema da tornozeleira acho que está bem explicado, né? Eu só quero dizer o seguinte, o governo do estado, pela informação que eu tenho, que é da rádio mesmo, Rádio Gaúcha, ele quer manter o central. Eu não vou mais estar aqui, né? Provavelmente eu vou estar já tetraplégico, mas nós vamos discutir esse problema de novo aqui. Se o central ficar em pé, com um número de presos expressivo, como parece que é o que querem manter, isso é matar pessoas.
Políticas como essa matam as pessoas na rua e lá dentro, né? Isso é muito grave. Mas essa é a escolha utilitarista. Eu tenho que socar os presos em algum lugar no meu governo. Nem que morra todo mundo, mas o pessoal não vai notar mesmo porque que morreu, então não tem problema. Antes de morrer vão votar em mim. Antes de morrer vão votar em mim. Depois todo mundo esquece, a gente esquece e vamos de novo. Mas não tinha, a minha mãe vai me ligar, mas não tinha terminado com o presídio, está lá o cara com o celular de novo. Se mantiverem o Central em pé, não adianta pensar nisso. Não adianta. Dar paracetamol para câncer. É isso que acaba fazendo, porque a cultura é mantida. Quem não tem coragem para combater a cultura, não adianta, não vai acontecer nada. Nós vamos continuar na mesma. Enche de preso, facção, destruição, morte e seminários para a gente debater algo que não mudou. Que não mudou. Então, essa coragem é que a gente cobra do grupo 4. Que pare com a hipocrisia e assuma o desgaste de combater a cultura. É isso que tem que fazer. Combater a cultura corporativa gera greve, gera incômodo, gera rebelião. Combater a cultura do presídio nesse modelo, bom, mas aí tem que pegar a chave de volta com o preso. Aí tem que contratar funcionário. Aí tem que qualificar o... Bom, mas se não fizer isso, nós vamos aprender tomando coronhada. Os índices de criminalidade, eles mostram isso. Políticas desse tipo geram lá na rua o estouro. Só que como o estouro é parcelado, a gente toma coronhada em parcela, não se nota muito bem de onde que está vindo. Mesmo quem está ali dentro, às vezes, não consegue notar. Mas isso é o nefasto. E é isso que precisa ser combatido. E se incomodar. Quem governa tem que se incomodar. Só um complemento, Gilmar, naquilo que o Felipe perguntou ali da conversa. Tá? Durante 4 anos eu fiquei nessa atividade, aspas, fiscalização, 27 casas prisionais. Tá? E por isso eu observei muita troca de diretor, assim, sabe? Muitas, dezenas. E uma coisa que era muito comum, assim, né, na conversa assim, com os diretores, nas casas, o diretor chega e diz assim, doutor, eu preciso lhe contar uma coisa aí. Diz, não, pode falar. Não, mas só um pouquinho, isso aí eu estou lhe dizendo, sabe, mas não posso eles botar um papel isso, né? Porque se eu botar vai sorçar, vai sobrar para mim. Então, só para o senhor saber, está acontecendo isso, mas o senhor não vai dizer que fui eu que lhe disse. Entende? Então aí você não consegue fazer um diálogo sincero, às claras, entende? Tá? Não evolui a coisa. Porque ele sabe, se ele botar no papel, vai sobrar para ele. Então, isso dificulta. Boa tarde. Boa tarde. Não, pode falar. Pode falar. Oi, boa tarde. Meu nome é Larissa, sou advogada. Ainda sob a tornozeleira, foi vetado os artigos para presos do semiaberto. Eu queria que o senhor comentasse esse veto e sobre as primeiras considerações em relação à tornozeleira. Eu sei que o Ministério Público é contra, pelo menos pelos agravos que eu vejo. É essa a pergunta. Bom, assim, só recapitulando, então, eu tenho autorizado a colocação da tornozeleira eletrônica na falta de vaga do semiaberto. Ponto. A decisão minha, todas elas são no mesmo sentido, ou seja, é deferida a progressão para o semiaberto, autorizado um prazo para a SUSEP colocar ele em casa semiaberto. Não coloca ele em casa semiaberto, ele fica na tornozeleira aguardando uma vaga que eu sei que não vai ter. Entende? Então, é assim que eu tenho decidido. Né? Sei que o colega Luzecan tem deferido tornozeleira também para penas menores, acho que a colega Patrícia também para fazer uma isonomia para as mulheres lá. Tá? Mas eu tenho colocado nesta situação. Tá? Qual é que era a segunda parte da pergunta mesmo? Tá. Bom. A questão é o seguinte, a questão dos números das tornozeleiras. Né? Tá? Os problemas com a tornozeleira de presos se envolvendo em novos crimes, etc., é menor em comparação com o sistema convencional. Tá?
o sistema convencional, essa falta de controle que se tem no fechado, o presídio central, por exemplo, ele potencializa no semiaberto quando as pessoas não têm grade, as pessoas entram e voltam, e aquela coisa toda, então isso potencializa muito, né? Tá? E o número de pessoas aqui, porque nós temos isso tabelado no presídio central, porque o central está interditado para preso condenado, então todos os dias são apanhadas pessoas em flagrante, tanto da tornozeleira como do sistema convencional. Tá? Nós temos aqui na região metropolitana, no sistema convencional, pouco mais de 500 presos no sistema convencional e mais de 1.000 na tornozeleira. E os flagrantes do sistema convencional é bem superior ao da tornozeleira. Portanto, assim, numericamente, do ponto de vista da criminalidade, os números são melhores. Né? Esse caso da Juca Batista, tá, que é o que surge bastante o debate, é que o sujeito estava com a tornozeleira desligada. Tá? Bom, esse é um problema grave. Tá? Esse é um problema grave e que pode, digamos assim, ruir com o sistema. Tá? Porque no sistema convencional, como eu disse antes, em 3 anos tínhamos 22 mil fugas e não havia tentativa de fuga. Todo mundo queria fugir e conseguia. Tá? Se isso acontecer também na tornozeleira, ela cai. Ou seja, se o preso que tem uma zona que ele não pode sair, se ele sai desta zona e o Estado não o pega imediatamente, 10 minutos depois, vai dar problema. Porque ele vai atravessar a rua. Não deu nada, ele vai mais adiante. Entende? Se isso se disseminar, rui a tornozeleira. Tá? O Ministério Público tem recorrido sistematicamente da questão da colocação da tornozeleira. Eu não sei como é que o tribunal vai resolver isso. Tá? Na verdade, o tribunal acho que não fez ainda um debate assim amplo. Não, mas um debate amplo assim, porque o que acontece? Manda voltar para o sistema convencional, manda tirar a tornozeleira. Bom, tira a tornozeleira. Bom, eu vou apresentar o preso lá na SUSEP para botar ele no semiaberto. Não vai ter vaga no semiaberto. Ele vai ficar o quê? Vai ficar se apresentando de 5 em 5 dias pedindo uma vaga. Então ele vai ficar solto sem a tornozeleira e com pena cumprida. Quer dizer, como é que isso vai se resolver, eu não sei. Se hoje o Ministério Público entrasse com uma ação coletiva para retirar todas as tornozeleiras e entrasse no plantão lá, caísse para o Silvio Batista, lá, por exemplo, dá liminar, tira 1.300 tornozeleiras de uma vez só, pum, não tem onde pôr. Não tem onde pôr. Tá? Eu acho, a respeito disso, tá, tem sustentado o seguinte: por que não deixam no fechado? Tá? Bom, nós fizemos isso durante vários anos. Fizemos isso de muitos anos, deixamos o preso fechado. Tá? Dá para deixar no fechado? Dá. Mas aí tem que ser sincero. Tem que botar na decisão. Não adianta enganar o preso e mandando intimação para a SUSEP, para o semiaberto, porque ele não vai ir, porque não tem vaga. Então tem que ser claro para o preso: olha, teu regime é semiaberto, mas não tem vaga, então tu vai ficar no fechado. Não, tu vai ficar no fechado porque não tem vaga. E assina embaixo dessa decisão. Isso não vinha sendo feito. Tem que assinar embaixo. Porque aí deu um motim lá na cadeia, morreu o preso. Não, morreu o preso porque o juiz tal mandou ele ficar no fechado, está aqui assinado. Entende? Essa coragem de assinar para mandar ficar no fechado, mesmo semiaberto, não tem. Até hoje, essas decisões não tiveram. E qual é a realidade que nós estávamos convivendo antes? Deixam no fechado. Alguns colegas deixavam no fechado. Eu mesmo deixei no fechado. Pum, habeas corpus no tribunal para soltar. Então, se deixa no fechado, eu tomo habeas para soltar. Solta, toma habeas para prender. Pô. Entendeu? Mas acho que se for sincero, assume a responsabilidade. Olha, vai ficar no fechado porque não tem vaga. O senhor tem bom comportamento, os seus laudos foram favoráveis, o senhor tem família, o senhor tem emprego, tem bom comportamento, mas não tem vaga. Portanto, o senhor vai ficar no fechado. Seja sincero. Dá essa decisão e assim embaixo, dá para o preso. Acabou. Não dá para fazer enganação, progredir de papel. Para o preso ficar com o papelzinho lá perguntando se vale a assinatura. Seja sincero e bota no fechado, mas assina embaixo. Só para complementar, eu, na verdade, nem sei qual é a posição institucional do Ministério Público, eu não acompanho muito isso. Né? Eu não sou contra tornozeleira, né? E sei que muitos não são.
Então, o Ministério Público é uma instituição... ela é muito grande e tem muitas cabeças, né? E eu volto a dizer o que eu disse no início aqui, né? Fazer as coisas, tem duas maneiras de fazer, basicamente. Tu pode fazer com um certo distanciamento, ou tu pode olhar, né? Isso muda muitas coisas, né? Muda, é natural do ser humano. Tu vai mudar, às vezes, tua opinião, e todas têm que ser respeitadas, né? Na verdade, nada do que nós tentamos fazer significa ainda um enfrentamento duro da questão, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu aqui. O que nós procuramos causar dentro da nossa atividade é algum desconforto, algum constrangimento. Nós sabemos que quando se interdita um presídio, o Central, por incrível que pareça, ele está interditado há 18 anos, né? Ele está interditado há 18 anos. Nós sabemos que os presos têm que ir para algum lugar. Ninguém é tão otário, né? Eu sou otário, reconheço, mas não tanto. Eu sei que os presos estão em algum lugar, até em lugar nenhum, na rua, em casa, sei lá, né? Eu lembro de um episódio aqui que tinha acho que uns 1.000 presos com regime progredido no Central, né? Aí o Dr. Sidney ia lá e os caras, essa é a sua assinatura, 1.000 vezes por dia. Aí é brabo, né? Aí ele então começou aquele debate, que são debates que nós não deveríamos estar travando, porque esse debate significa o quê? Qual é a ilegalidade que nós vamos cometer hoje, né, Sidney? A gente se reúne às vezes para, qual é a ilegalidade do dia? Hoje é manter preso com regime progredido no fechado. Amanhã é não sei o que para não sei quem. O tempo inteiro isso, né? Isso significa pequenos constrangimentos públicos. Pequenos constrangimentos públicos. Teve um episódio, então, que nós fizemos o seguinte, né? Bom, então, Sidney, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um pedido para ti de interdição de todos os semiabertos, né? Lembra disso? E aí ele disse, então faz. Eu fiz e ele fechou todos. Com que intenção? Não entra mais preso direto da rua no semiaberto. Primeiro, esses 1.000 que estão com regime progredido, né? Os bastidores dessas coisas não dá para a gente contar aqui. Principalmente porque o Dr. Pugina agora só que foi me avisar que estão gravando. Está no rádio. Estão gravando. Tá no rádio, Próxima vez eu vou trazer meu advogado. Parece que a doutora Cíntia Japur está até aguardando o senhor ali fora. Mas é isso, né? Nada disso é enfrentamento. Nada disso. Isso são constrangimentos. Hoje é isso, amanhã é aquilo. Mas tudo é positivo, né? Porque há tempos atrás essas coisas aconteciam piores, só que ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo. Isso é o que aconteceu. Hoje não, hoje é tudo mais público, né? Pelo menos isso. Bom, boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou aluno aqui da casa, advogado também. E eu só queria primeiro parabenizar o Dr. Sidney por mostrar para o Grupo 1, pelo menos, parte no Facebook, pelo menos com as fotos que é o hobby dele, né, de fotografar. Pelo menos mostrar para quem quer ver, né, a realidade do Central, que muitos estudantes, inclusive, nem querem ver. Mas a minha pergunta, na verdade, a pergunta principal que eu ia fazer, já comentaram aqui, a questão da preventiva. Ou seja, o executivo a gente já perdeu a esperança, né, em certo ponto. Agora, o papel do Estado juiz, o papel do Estado, o papel do Ministério Público, a questão de quando vai decretar uma preventiva, quando vai pedir uma preventiva, a gente viu esse 60% ali a questão, esses dias você comentaste, né, Sidney, na rede social que eu acompanho, a questão agora tu comentou da questão do tribunal não tá dando habeas, no caso, para o tráfico, né? Quer dizer, essa responsabilidade, né, o impacto dessa responsabilidade do Estado, do juiz, do Estado, da acusação, ou o Ministério Público como fiscal da lei,
em todo esse cenário, né? Porque todos nós, advogados, promotores, juízes, somos responsáveis também diretamente com isso, né? Não dá para ficar só esperando, claro, o que não vem do executivo. Mas, como já comentaste por cima isso, a minha pergunta principal seria na questão já da sua ideia, se não me engano, de, por exemplo, se fosse acabar com o semiaberto, né, para ir já para o livramento condicional, né? Então, gostaria de comentar essa ideia. Certo. Bom, eu já externei em outras ocasiões. Eu sou a favor da extinção do regime semiaberto. Tá? Como ideia, assim, o semiaberto é uma ideia boa, né? Mas a LEP tem 30 anos e não conseguimos efetivar esse regime satisfatoriamente em 30 anos. E o cenário que a gente tem, assim, vislumbrando, não vejo assim uma força, né, para que ele seja de fato implementado nos próximos anos, se não foi até agora. Entende? Então, eu acho difícil. A outra situação é que as prisões mudaram bastante nos últimos 15 anos. Né? Houve uma mudança radical nas prisões, provocadas por 2 fatores, né, essenciais. Assim. Primeiro, a questão do tráfico, né? O tráfico levou muito dinheiro para dentro das prisões. Né? Há 15 anos atrás, o número de pessoas presas por tráfico era 5%, 10% no máximo. Né? Hoje, mostrei para vocês aqui, é 60%, subindo isso. Então, isso começou a gerar dinheiro. Então, mudou bastante isso. A outra situação é que nós temos a questão da tecnologia. Né? A internet, as comunicações mudaram a nossa forma de viver, de se relacionar, de se comunicar. Tá? E isso também impactou as prisões. Tá? E nós estamos tratando as prisões ainda da mesma forma como fazíamos antes. Tá? Se alguém fosse no Central há 15 anos atrás e visse os correios ali no Central, o carteiro ia chegar com um pacote de carta ali no Central. Ou ia sair do Central com um pacote de carta. Hoje não tem carta nenhuma. Mas os presos continuam se comunicando. Entende? Tá? Só que nós estamos tratando as prisões iguais. Tá? Então, eu defendo a extinção do semiaberto, mas não pura e simplesmente a extinção do semiaberto. Eu acho que nós temos que tratar com mais severidade o crime violento. Né? Acho que nós temos que ter uma tolerância muito, muito pequena, ou zero, se for o caso, no crime violento. Tá? E esse sujeito que pratica crime violento tem que ficar mais tempo preso. Né? E você pode folgar um pouco mais o crime não violento. Né? E aí entra um problema que a nação não está preparada para isso. O Brasil não está preparado para isso. Porque no crime não violento está o tráfico. Né? No crime não violento está o tráfico, que é o que está enchendo a prisão. Né? Eu discuti esse assunto há 2, 3 semanas atrás longamente com um juiz da Alemanha. Ele esteve aqui, ficamos umas 3, 4 horas debatendo sobre esse tema. Né? Como é que a Alemanha faz isso? Né? Na Alemanha, um sujeito primário, até 1 quilo de droga, primeiro processo é só pena de multa. O sujeito se livra solto. Aqui no Brasil, meia dúzia de peteca dá 5 anos de cadeia para ele, 2 anos no fechado. Entende? Um crime de roubo aqui no Brasil, sujeito armado, assalta nós aqui na rua, isso é um crime potencialmente violento, o roubo com latrocínio é um detalhe. Entende? Aqui no Brasil ele toma 5 anos e 4 meses no regime semiaberto, fica 9 meses e está solto. Ou seja, você pune o roubo, o crime violento, de forma muito mais branda do que o crime de tráfico. Tá? Na Alemanha, esse crime de roubo toma 5 anos, o sujeito não sai antes de 2 anos e meio. Fica 2 anos e meio fechado. Ou seja, eles tratam invertido isso, entende? Tá? Então, a proposta que eu defendo, que não vai passar, seria o seguinte: acabaria os regimes, fica regime único, tá? E o tempo de mantém-se as penas alternativas, sursi, não precisa alterar isso, tá? Mas mantém regime único. Prazo de aprisionamento, 1/6 para crime não violento, 1/3 para o crime violento e metade para o crime com morte. Tá? 1/6, 1/3 e metade. Regime único fechado. Cumprido este processo, vai para o livramento condicional monitorado, que não seria o semiaberto. Você assegura a progressividade.
Livramento condicional, aí então com o uso da tecnologia, da tornozeleira. Tá? Qual a fração? 1/6 por não violento, 1/3 por violento, metade por fechado. Cumprida essa fase, livramento condicional tradicional. Revogado o livramento, volta para trás da porta e termina de cumprir a pena. Termina o vai e vem do semiaberto. E você dá uma efetividade na pena. Nessa proposta minha, ela se aproxima do direito alemão. Ou seja, porque aí o roubo, uma pena de 6 anos, ele vai ficar 2. Tá? E o tráfico, uma pena de 6, vai ficar 1. Mas essa proposta não vai passar porque nós temos essa arronha aí com o tráfico. Entende? Que né? Nós não temos nós estamos muito longe de chegar, como está o Uruguai ou outros países do mundo, desenvolvendo outras formas de lidar com a questão das drogas, entende? Nós estamos tratando ela com aprisionamento e isso não vai mudar tão cedo. Então, por isso que essa proposta não vai passar, embora eu acho que ela seja mais efetiva. Tá? Eu pergunto para as pessoas, assim, quando está saindo daqui de noite na rua, tem medo de quem? Tem medo de quem? De quem está fumando um baseado ali, ou trocando uma droga, ou do cara que vem com uma arma para o teu lado? Quem é que te bota medo? Quem é que tem que ir para a cadeia primeiro? Quem é que tem que ficar mais tempo preso? Quem está matando, estuprando, roubando? Entende? Sabe? Então, a questão da substância ilícita, a gente não sabe lidar com isso. Nós estamos preparados, enquanto nação, não temos maturidade para debater esse assunto, assim como não temos para bater minoridade, aborto, essas coisas todas. Tem 2 coisas aí que eu julgo que são importantes. A primeira, eu vou insistir nela. Quem regula o fluxo das prisões é a brigada, na rua. Quem regula o que chega para o juiz e para o promotor é a polícia. Chega o que chega e como chega. Então isso, uma vez eu estava discutindo com o Sidney, na minha ótica, o sujeito que é preso, ele tem que ser apresentado para o juiz fisicamente, na hora. Eu não sei se isso é possível, mas seria muito importante. Muito importante. Muitas coisas que acontecem na rua, elas diminuiriam. Né? Esse é um primeiro ponto que tem a ver com aquilo que eu disse no início. Né? Na verdade, para o pessoal da rua, promotor e juiz são 2 otários. Infelizmente, eu preciso dizer isso com clareza. Né? Porque eles estão longe do fato. O fato vai empacotado. Né? Empacotado do jeito que ele é apresentado para a gente. Inquérito, flagrante. Ali vai estar... A gente nunca sabe o que é. Né? Tomara que seja sempre o que está ali. Eu acho que não é sempre o que está ali. Mas isso tem a ver com aquela história. Né? A instituição, elas precisam se aproximar do fato. Precisam criar instrumentos para se aproximar das pessoas. Né? E a gente sabe que isso modifica maneiras de pensar. O sujeito que vai lá dentro do presídio, que conversa com o preso, que não sei o quê, que não sei o quê, ele vai amadurecendo ideias. Né? Porque uma coisa é um sujeito chegar para ti e dizer, doutor, isso aqui me enxertaram 15 quilos, esses dias um preso me disse, me enxertaram 6 quilos de cocaína. Eu digo, cara, hoje o dia está péssimo para mim. Tu me conhece há 15 anos, tia, não faz isso comigo. Tá bom, tá. Eu digo, o cara vai gastar um dinheirão, ele pode te enxertar com 15 gramas, vai gastar 6 quilos. Não, tá bem, doutor, tá, vamos. Zera tudo, começa de novo. Mas é importante tu ouvir até isso, muitas vezes, porque se tu ouve muitas vezes, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa assim, né? Esse é o ponto 1. O 2, por que eu acho que não passa uma proposta como essa, né? A não ser que mudem bastante a dinâmica do livramento condicional. Porque isso, do jeito que é hoje, a lei da execução
né, e o Código Penal com relação ao livramento condicional explode o fechado. E aí o que acontece lá no DEPEN? Né? Uma vez, quando eu era mais otário do que eu sou hoje, me convidavam para ir debater o decreto de indulto. Né? Eu me lembro uma vez até que me escalaram para defender, dizer que eu era contra indulto para tetraplégico ou paraplégico, e eu fui lá e fiz isso. E tinha umas freiras que me vaiaram lá, até as freiras me vaiaram. Mas eu aprendi, depois eu não fui mais. Né? Mas o que eu descobri indo lá, eu tinha uma freira que me encheu de nome lá, uma freirinha, nunca mais me esqueci. Eu digo, bah, irmã, como é que a senhora sabe tanto nome? Mas o fato é o seguinte, é que a gente tem que ir, né? Primeiro vai de otário, depois tu vai aprendendo. E lá, o que eu notei é que é tudo pronto. A chamada para debater é para legitimar o que já está feito. E que não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque o que se faz lá é uma conta. É uma conta. Quantos tem que sair, quantos tem que entrar. Então, x mais y igual a z, sai isso. Ah, mas se acontecer isso, vai... Não interessa. O que temos é isso aqui. A mais B igual a C, sai isso, então o decreto vai ser assim. A lei do livramento condicional hoje, se tu imagina o seguinte, tu pega um cara com uma pena de uns 20 anos, tá? Aí ele cumpre lá 10 anos e sai em livramento condicional. Período de prova, o resto da pena, 10 anos. Aí ele sai ali do central, chega na esquina e mete o revólver num ali. E volta com uma reincidência que hoje está maciçamente no semiaberto. A reincidência da cadeia, a gente faz muito isso, prender preso, né? A polícia entra lá dentro do central para prender os presos. Entra lá dentro do Instituto Penal de Viamão, uma grande operação para prender quem está preso. O que acaba acontecendo? Essa reincidência no condicional, o sujeito volta e o livramento pela legislação de hoje não pode ser novamente concedido. Isso implica dizer que ele vai ter que puxar mais 10 fechado. E aí vem a pena pelo assalto que ele cometeu. E só com relação a essa ele pode receber novo livramento, cumprindo metade dessa pena. O cara que foi solto com 10 vai ter que ficar mais 13 fechado. Essa minha proposta endurece severamente o crime violento. Tá? Se me permite, Mário, o caso do preso que matou o brigadiano antes de ontem na Juca Batista. Ele estava na condicional. Na condicional, ele praticou um novo crime. Então, ficou suspenso o livramento. Esse novo crime, porque não foi revogada a condicional, ele tomou outra cadeia no novo crime. E aí ficou lá parado a condicional. E nesse novo crime, ele progrediu. Com uma condicional suspensa. E nessa progressão, ele matou o brigadiano. Nessa minha proposta aqui, o cara voltou, já era. Está entendendo o negócio? Só que na ótica de quem está lá administrando a pena, isso não vai passar, porque eles vão fazer a conta. Hoje, tantos voltam do semiaberto. Bom, alguns que voltam da rua vão para o semiaberto, para o aberto onde tem. Na proposta, voltarão para o fechado e ficarão um longo período lá. Não temos como absorver isso. Então, não passa. O raciocínio. Meu nome é Iedo. Eu trabalho na SUSEP e faço parte do grupo B, que nem o senhor falou, né? Acho que é 2 ou B, não estou bem lembrando. Deixa eu ver qual é o meu. Eu acho que é o 2. Mas eu digo que trabalho na SUSEP porque quando o Dr. Sidney usou como exemplo o IPEP, eu estava lá e fui vítima dessa situação e fui ouvido pelo senhor depois. Então, necessito voltar também um pouquinho ao passado para, de repente, poder entender um pouco. E, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário do que aconteceu hoje pela manhã. Eu tenho orgulho de trabalhar onde eu trabalho. Eu faço todo o possível para desempenhar da melhor forma possível a minha função. Que nem mesmo o colega hoje pela manhã, agora também, ele disse que faz de tudo para que
que o processo do apenado ele se encontre de uma forma a ser reinsercido na sociedade depois, né? Mas também pela manhã eu ouvi uma situação que ficou pairando no ar da questão do funcionário público, um certo tom de corrupção, né? E também foi dito pela manhã que a corrupção ela existe em todos os segmentos da sociedade. E isso eu fiquei, né? O senhor disse para tirar as fardas, mas eu não consegui, né? Em função dessa situação, porque eu tenho orgulho de fazer o que faço, né? A questão mais passada, o último motim que teve no Presídio Central, a minha mãe foi refém, o meu pai foi agente penitenciário, entrou para o Estado em 1959, trabalhou na PEG por muitos anos, e essa situação que eu digo, por qual ela é? O doutor Brusca estava falando na questão de girar as cadeiras. Nesse tempo aí, e mesmo antes da LEP, não existia, né? Assim como também o judiciário não se apresentava. Pelo menos eu não vi, eu era guri e eu não tinha noção disso. Com a criação da LEP, então, existe todo um posicionamento do preso, e o preso, o apenado, ele sabe muito bem quando o senhor vai chegar lá, ou o senhor, que o posicionamento dele muda. O posicionamento dele ao tratamento com o servidor público, longe dos olhos dos senhores, é né? E a gente fica engessado, vamos dizer assim, né? Fazemos tudo o possível, claro que sempre tem a ovelha negra, né? Tem. Mas, na grande maioria, o funcionário público busca, da melhor forma, fazer e realizar o seu trabalho. Diante disto, trouxe, então, o apenado nos traz esse descumprimento da LEP com relação até, inclusive, ao desrespeito. Porque o senhor mesmo disse que dentro do Central é 1 para 170. Como um brigadiano vai se colocar de uma maneira a se fazer cumprir a LEP, 1 contra 170 fica difícil, né? E eu gostaria, na verdade, de ouvir a opinião dos senhores com relação... Se existe esse medo, vamos dizer assim, esse receio de perder a cadeira, por que a SUSEP ou o sistema penitenciário não passa para o judiciário, né? E o meu outro questionamento, não é questionamento, mas é uma opinião, com relação ao grupo 1, que o senhor fala do senso comum, a sociedade de um todo. Se o produto, a massa carcerária, ela é oriunda da sociedade, a própria sociedade a rejeita, né? Existe alguma forma, existe algum interesse, alguma busca de mostrar para a sociedade de que aquele rejeitado, aquela escória da sociedade, ela é partícipe dela própria? Era isso. Muito obrigado. Eu vou, então... Com relação à questão funcional, é IEDO, né? IEDO, assim, ó, eu já tive muitos modos de ver isso, né? E a gente vê o que consegue, né? Eu não considero, assim, depois de muito tempo lidando, assim, num lugar que, tu sabe, é tudo meio de cabeça para baixo, né? A minha noção hoje de erro, ela mudou muito, né? Eu acho que não interessa quem é, o cara está fazendo aquilo que ele acha justificado, né? Me lembro que uma vez eu estava conversando com um preso lá na Paz que disse, doutor Bartolão, eu disse, tu de novo aí, tchê? Eu de novo. Me diz uma coisa, quando é que tu vai parar com isso, te aposentar, né? E o senhor? Normalmente eu ouço assim, mas como o senhor está velho? Realmente. Eu disse para ele, olha, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer, eu nunca mais quero ver papel na minha vida, né? Nunca mais, não quero ver mais. Eu vou fazer outra, o que eu queria só ser cozinheiro, acabei nesse rolo aqui, né? Eu não quero mais ver isso. E tu, o que tu vai fazer?
Eu vou trabalhar no meu mercadinho. Mas que mercadinho? Não, eu vou lhe explicar. Eu assaltei um banco e comprei um mercadinho, entendeu? Entendi. Daí eu venho para cá, cumpro o sexto da pena, saio, e a minha mulher ficou cuidando do mercadinho, vou lá, assalto outro banco, compro mercadoria e venho para cá. Entendeu? Entendi. E assim ele foi me explicando e eu fui entendendo. Então ele está dando a explicação dele. Né? E o cara que está metido com delito, ele acha que está vivendo uma vida razoável. Ele não computa coisas que no momento ele não consegue enxergar assim, né? Eu não computo os tiros que eu vou levar, onde é que vão me enterrar, quando eu não tiver dinheiro para pagar o que eu peguei dos outros. Então a gente tem essas coisas, né? Eu tenho essa visão do hoje, né? Do funcionário que está dentro desse sistema como um cara que está submetido à mesma cultura. Então assim, eu posso dizer o que eu acho, tá? Mas não posso cobrar de vocês isso que eu acho, porque eu acho que é um pouco pesado demais. Eu acho que vocês não podem mais ficar quietos para essas coisas. Isso eu acho. Eu acho que tem que parar com esse negócio que o juiz falou ali. Eu vou lhe dizer o que está acontecendo aqui, mas o senhor não disse que fui eu. Precisa se apresentar mais. Né? Isso tem custo. Eu sei que tem. Eu te garanto que eu sei que tem custo. Tem que se apresentar. Né? Porque isso começa a reverter a lógica. Né? É como tu disse, essas coisas elas estão em todos os lugares. Em alguns lugares elas são mais evidentes, em outros lugares são mais sutis. Mas elas estão, isso é do ser humano, né? A segunda parte que tu falou foi da questão da SUSEP ser do executivo. Esse é o nosso sistema hoje, né? Esse é o nosso sistema. É claro que tu vai me perguntar assim, mas e no Ministério Público não tem coisa parecida, assim, dos caras ter o aspecto político? Isso tem tudo que é lugar. Isso tem tudo que é lugar. Eu dei um exemplo aqui. Chegou um dia, foi um cara lá me procurar e disse, olha, nós não estamos gostando de como tu está fazendo. Ele diz, acho, passar o sistema penitenciário. Passar o sistema penitenciário para o judiciário. Essa é a proposta, né? Do executivo para o judiciário. Isso depende de uma alteração no sistema todo. Né? Como é hoje, não tem como. Mas não é impossível no sistema que nós temos hoje, como ele está organizado, né? De forma, na estrutura legislativa. Né? Hoje não. Edu, assim, rapidamente, se me permite, Gilmar. Isso que tu falaste ali, que o preso na nossa frente age de uma forma e quando a gente sai ele age de outra. Tá? É comum também o preso dizer a mesma coisa. O senhor está aqui agora, mas quando o senhor sair, o senhor sabe o que vai acontecer. Ele diz a mesma coisa. Tá? Eu acho assim, que é possível, mesmo dentro do sistema atual, tu ter uma proximidade maior disso, entende? Tem uma proximidade maior, tá? E eu dou como exemplo aqui a questão do próprio Presídio Central, tá? Que depois que foi estabelecido esse juizado do Central, houve uma proximidade muito maior dentro do Central. Tá? Esses dias atrás eu fui testemunha num processo de um fato ocorrido dentro do Central e estavam eu e os brigadianos ali na sala de espera, aguardando para ser ouvido, né? E nos conversando ali, daí eu perguntei para o cara, tia, quanto tempo tu está no Central? Disse, não, eu já trabalhei anos tal, já é a terceira vez que estou no Central. Ele está aí. E antes como é que era? Disse, não, antes eu dava tiro todo dia. É verdade. E agora? Disse, doutor, faz 3 anos que eu não dou um tiro. Entende? Então, ou seja, mas houve uma proximidade. Tá? Houve uma proximidade. Eu vou no Central, a Mara está aqui, eu acho, né? Está aí. A Mara me vê lá 1 ou 2 vezes por semana. Entende? E quando eu não estou lá, estou dando familiar aqui, sabe? Então, não,
Não tem mais aquele negócio de ter um comportamento na frente e um depois, entendeu? Sabe? Então, acho que mesmo no sistema atual dá para você aproximar um pouco mais e parar com isso, entende? E parar com isso. Tá? E esses estabelecimentos prisionais longe, afastados, sabe? Isso aí tudo é ruim isso. É ruim isso. Tá? Mas, quanto menor, melhor para cuidar. Né? A Cirlei estava ali até agorinha há pouco, aí, teve que sair. Possivelmente a Cirlei saiba o nome de todos os presos do patronato. Agora o Felipe lá no Miguel Dario não sabe. Porque os caras estão num giro total lá. Entende? Sabe? Então, coisas pequenas, mais próximas, nós poderíamos fazer um trabalho, eu acho, com melhor qualidade. Entende? Melhor qualidade. Tá? No mais, vamos ter que ir administrando como está. Lamentavelmente. Boa tarde. Eu queria apresentar um questionamento a mim. Meu nome é João Marcelo Schmidt, sou estudante da matéria. E o meu questionamento ele se prende a uma colocação que foi feita hoje pela manhã, onde foi colocado que o apenado, quando em liberdade, a folha corrida dele chega na frente dele. Então, o meu questionamento se prende nessa senda. Seria o seguinte, na esfera da progressão do regime do apenado, né, antes dele ser colocado em liberdade, ele é colocado num programa de ressocialização? Não, creio que não. Tá, isso na progressão do regime, o senhor disse? Isso, não. Quando mudou da habilitação dele na progressão do regime... Não, isso aí é assim, colocado em algum programa. Nos presídios menores do interior, assim, se consegue fazer um trabalho melhor, né? São poucos presos, conhece-se mais as pessoas pelo nome, as pessoas que trabalham ali conhecem o dia a dia da cidade, não apenas da cadeia, então se consegue fazer, digamos assim, uma individualização melhor. Tá? Nesse sistema grande que nós temos aqui, massificado, não se consegue isso, salvo exceção. Tá? E aí não existe um procedimento único. Né? Então, uma vara de execução lá processa de um jeito, o outro juiz processa do outro, sabe? É uma coisa meio maluca, assim. E muitas vezes os presos trocam de lugar para outro, porque aquele juiz é mais bonzinho, esse aqui é mais duro, esse aqui faz laudo, aquele não faz, entende? Não tem regra nisso. Mas e existe muita dificuldade, inclusive, eu comentava hoje pela manhã aqui, das equipes técnicas que avaliam o preso, né? Sem a possibilidade assim, estrutural de se deslocar até o local, o bairro onde esse preso mora, de ver a sua família, de ver os seus vizinhos, enfim, é muito difícil essa proximidade. Acaba, às vezes, uma entrevista única com o preso e vem para o papel aquilo que o técnico captou daquela entrevista única com base nas informações passadas pelo preso e em cima desses elementos assim que variam muito da percepção e da capacidade de cada um de absorver aquilo, em cima disso são deferidas ou não as progressões. Entende? Então não ocorre na prática isso que o senhor referiu. Mas a referência, né? Fizeste uma referência a programas de ressocialização. Tá. Hoje, sim. Sim, com relação a programas de ressocialização. Conforme colocou o doutor Rolim pela manhã, ele até criou uma analogia com o programa que tem na fase, onde os habilitados naquela instituição, eles não têm aquele nível de reincidência que o apenado tem. Porque ele já se depara com esse estigma, né? Sim, que todo apenado é criminoso potencial, é delinquente. Hoje assim, é uma opinião minha, né? Claro que eu não vou dar a opinião dos outros, mas só para reforçar. Eu acho que do jeito que é hoje, eu quero dizer isso com tristeza, né? Mas é como é. A cadeia, ela treina o cara para voltar para lá. Para falar bem claro, assim, né? É um negócio que institucionaliza, né? O cara fica... Quem conhece preso
sai aqui no centro e sabe quem é preso só pela batida das pernas. Vê o cara caminhando, já a chance de tu tá, né, o comportamento, a linguagem, dentro de lugares como aquele ali é um processo de, né, é o contrário, reforçar o perfil delinquente. Como não há, salvo uma iniciativa que não é pública, não há programas para egressos, que é aquele cara que sai em liberdade ou que está no período de prova do livramento condicional. Isso não existe e é um investimento que teria que ser feito. O que acaba acontecendo maciçamente é isso que a gente sabe. Volta, passa de novo, volta, passa de novo. Né? Até que fica velho. Então, para encerrar, a última pergunta, com muito prazer, por favor, Padre Roberto. Obrigado. Então, Roberto, padre licenciado, trabalhando no pronto-socorro em Canoas, na assistência espiritual. Também vice-presidente da APAC, que está grávida há mais de 9 meses, né? Estamos esperando e fazendo o possível para nascer. 21 anos de pastoral carcerária, aprendidos com a tua mãe, né, Eugênio? Dona Sulema Terra, que com 70 anos, Bortolotto, fazia o que tu disse, se aproximava para ouvir. Lá em Charqueadas, no Central e tantos outros lugares. É isso que nós precisamos, ouvir, nos aproximar. Só queria deixar um pedido, uma sugestão, uma provocação para a Júris, que nos brindou com esse evento hoje. Cada um de nós, com certeza, sai um pouco mais consciente da importância do ver, do ouvir, do acreditar, de ter esperança. Não podemos, mesmo que muitas notícias ainda sejam tristes e duras, precisamos acreditar. Não estamos sozinhos. De modo que eu gostaria de provocar, então, e sugerir que esses debates continuassem com outros grupos, professores, CDL, outros grupos, outras pessoas que também podem ter um raio maior ou menor de ação, de reflexão, né? Aquela pedrinha no lago que vai movimentando aquilo que está muito parado. Né? Às vezes no HPS chega alguém muito mal, precisa de uma injeção de adrenalina para ressuscitar. É isso que nós estamos vendo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pela provocação, que isso possa continuar com outros grupos aqui. Então, para encerrar, vou passar a palavra para o filho da grande Sulema Terra. Né? Eu acho que 2 pessoas que marcaram muito, né, Eugênio, no sistema prisional, foi realmente a tua mãe, assim como a Julieta Balestro também. Acho que foram 2 referências assim desse lado mais humano mesmo, de atenção à pessoa presa. Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação do Conselho Penitenciário nessa parceria de fazer esse debate hoje aqui. Estamos aqui com o nosso vice-diretor da escola, Luciano, que certamente ouviu com atenção a solicitação do Padre Roberto, e creio que a escola vai continuar esse debate também no meio mais acadêmico, e a própria Júris também vai continuar fazendo isso, porque a gente tem uma preocupação com os temas que interessam a sociedade, que tem reflexo na vida do dia a dia. Fico muito feliz com a presença do deputado Pozzobon, tivemos de manhã o deputado Jefferson Hernandes, e é importante que o parlamento venha, acompanhe essa discussão, porque isso, mais dia menos dia, vai passar de novo e mais tantas vezes pelo parlamento. Então é bom que os parlamentares, os deputados... também, né? Os deputados tenham essa visão, essa compreensão da sociedade. E a nossa proposta, quando foi de fazer esse seminário, que foi hoje pela manhã e agora à tarde, foi fazer algo assim com muita serenidade, com racionalidade, ouvir e promover uma troca de ideias. Porque a gente acredita que pensar o sistema penitenciário, pensar em regimes prisionais, pensar além das grades, não pode ser feito só em momentos de comoção. Porque no momento de comoção vem o passionalismo, vem o coração, vem o ímpeto de quem foi vítima, vem o ímpeto de quem sofre alguma discriminação, e se perde a serenidade tão importante para que se pense nisso. Sabemos que o nosso sistema prisional, o nosso sistema de penas, da maneira como está, por muita falha do próprio Estado, por uma questão cultural muito forte, porque, de certa forma, a sociedade hoje ela não pensa na ressocialização, ela pensa só na vingança, e por isso o sistema não muda, porque se tivesse uma consciência social, cultural,
que isso é um moto contínuo da violência, nós mudaríamos o sistema prisional. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quero agradecer a presença de todos, muito especial agora à tarde do Sidnei José, que quando eu falei aqui ele não tinha me dito, mas agora na saída eu falo, Sidnei José, agradeço a tua presença. Gilmar Bortolotto, da mesma forma, a experiência de vocês sempre soma, e eu acho que as mazelas que vocês trazem, o conhecimento, e que trazem isso com muita clareza e emotividade, não com emocionalismo, mas com emotividade, com sentimento, faz com que a sociedade consiga pensar que tipo de sistema prisional queremos, quais os regimes prisionais queremos ter no nosso sistema. Rodrigo, muito obrigado. Vou pedir para o Rodrigo alcançar uma pequena lembrança aí para o Gilmar e para o Sidnei. Né? Te comer também, mas não era. Muito obrigado pela participação de todos. Né?